Desmistificando o TDAH, mitos e evidência científica. Por que é tão importante a gente trabalhar com as tais evidências, que não são as evidências do Chitãozinho e Chororó, tá, gente? As evidências, elas são importantíssimas, que é por meio delas que a gente consegue provar, não por achismo, não pelo que eu acho, pelo que eu penso, mas a gente consegue comprovar de uma forma eficiente, uma forma com eficácia, uma forma com resultados consistentes, o que é e o que não é. E quando nós estamos falando de TDAH, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de crianças, de adolescentes, de adultos que sofrem com essa condição. Ter TDAH não é um brinde. Ter TDAH não é um presente. No que eu digo assim, porque às vezes as pessoas tentam romantizar o transtorno, né? Óbvio que a gente tem que pegar o transtorno, tem que trabalhar, a gente não pode ficar só focado no transtorno. Mas o próprio nome já diz, se ele é um transtorno, é porque ele causa impactos significativos na vida da pessoa que tem. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, né? E às vezes parar de romantizar, às vezes a gente fica romantizando os transtornos e não é assim. Nós precisamos entender, nós precisamos saber e compartilhar esse conhecimento, e é para isso que a gente está aqui, ok? Então, vamos lá. O TDAH, gente, ele é uma condição neurobiológica complexa que afeta milhões de pessoas no mundo. Gente, só para vocês saberem, 5% das crianças apresentam TDAH. Às vezes a gente olha para o autismo e fala, nossa, tem tanta criança autista, é 1 a 2%. O TDAH, 5%, tá? São vários, em todo mundo, gente, em todo mundo isso, tá? Mas, infelizmente, tem vários mitos que persistem, o que dificulta o diagnóstico. E, peraí, se eu tenho problema para diagnosticar, eu vou ter problema para quê também, gente? Para diagnosticar, eu vou ter problema para intervir. E se eu tenho problema para intervir, vai ter problema na intervenção clínica, na família, na escola. Então, uma boa psicoeducação começa com o quê? Começa primeiro a gente conversando, a gente entendendo, a gente tirando esses mitos e tratando esses mitos. Ou a gente pode falar as 10 fake news, né? As 10 fake news mais que falam aí sobre o TDAH, para a gente poder levar essa informação. Então, a partir do momento que vocês estão aqui, vocês têm que ser os propulsores, aí vocês vão falar, né? Vocês vão levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, ok? Então, vamos lá, vamos começar? Então, ó. Mito 1. O TDAH não é um transtorno real. Gente, o que tem de gente que fala que TDAH foi um transtorno inventado para vender metilfenidato ou Ritalina é um absurdo. Então, o TDAH, ele não é um transtorno inventado, tá? O TDAH, ele é um transtorno real, tá? Então, isso é super importante. É comum a gente ver que TDAH, além de ser algo inventado para vender remédio, é uma desculpa para má educação, para comportamentos inadequados. Gente, mas olha os estudos de neuroimagem. Eles oferecem evidências palpáveis nas diferenças entre cérebros com TDAH e sem TDAH. Quem que estava na minha aula semana passada? Quem estava na minha aula semana passada viu o quê? Viu o que era um cérebro com TDAH e o que era um cérebro sem TDAH. O que é o TDAH? O TDAH, ele é um transtorno de origem neurobiológica. O TDAH, ele é um transtorno que afeta os níveis dos neurotransmissores. Então, principalmente lá no córtex pré-frontal, onde precisa ter mais dopaminas, enfim, vários neurotransmissores, esses neurotransmissores acabam ficando em menor quantidade. E por isso, a pessoa com TDAH ela não consegue prestar atenção, e quando ela presta, ela não consegue manter essa atenção. Então, ele é um transtorno de origem neurobiológica. Ele não é um transtorno inventado, gente. E os primeiros estudos sobre TDAH datam do século passado, tá? Lá de 1900 já começam as primeiras descrições de TDAH. Então, não é um transtorno inventado, ok? E olha lá a referência bibliográfica, tá? Principalmente, tem estruturas cerebrais nas áreas do córtex pré-frontal e áreas subcorticais que estão relacionadas a quê? Às funções executivas. Então, o TDAH não é um transtorno real. Isso é um mito. O TDAH, ele é um transtorno real? Sim, tá? O segundo mito. Apenas crianças são afetadas pelo TDAH.
Será, gente, que apenas crianças são afetadas pelo TDAH? Mentira, tá? O diagnóstico, a gente fala que o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Ele é um transtorno que começa os primeiros sinais começam ali na primeira infância, como no caso do autismo, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, os transtornos específicos de aprendizagem. Então, nós temos aí vários transtornos, tá? Que a gente categoriza como transtornos do neurodesenvolvimento, ok? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o diagnóstico e os primeiros sinais, eles acontecem sim na infância, tá? Ele pode persistir na vida adulta em 60% dos casos, tá? Então, estudos longitudinais, o que são estudos longitudinais? Que eles pegam lá as crianças TDAHs e eles acompanham até a vida adulta. O que eles perceberam? Que muitos dos sintomas associados ao TDAH continuam a impactar as capacidades sociais e profissionais dos adultos. Tá? Então, em alguns casos aí, podem persistir na vida adulta em até 60% dos casos, tá bom? E é isso mesmo, às vezes ele é diagnosticado somente no adulto. E quando ele é diagnosticado no adulto, porque o adulto às vezes vai para o psiquiatra porque está com transtorno de ansiedade, porque ele está com depressão, porque ele está com problema de sono, uma série de coisas. Você vai ver, isso foi comorbidade de um TDAH não tratado quando era na infância. Vou dar o exemplo do meu marido, né? Vocês sabem, o Dr. Clay Briggs, né, que faleceu, né, há quase 2 anos, que tem inclusive um livro que chama Mentes a Mil por Hora, que ele conta a história dele, né? Ele era uma pessoa com TDAH e ele só foi descobrir que era TDAH depois que ele se formou médico, né? E ele tinha, nossa, mas ele era inteligente, e aqui nós vamos falar outro mito também em relação a essa questão da inteligência, né? A gente acha que TDAH não é inteligente, não, tem a ver com questão de inteligência, né? E ele sofreu muito, porque ele esquecia tudo, às vezes deixava tudo para um lado, para o outro. Então, assim, é muito impactante o prejuízo emocional nas pessoas com TDAH. Às vezes a gente acha que é só escola. Isso também é um mito. TDAH, o prejuízo não é só escolar, e nós vamos entender isso, tá? Então, esse aí é o segundo mito que a gente está vendo.